Queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para juntos mais uma vez refletirmos na santa e inerrante palavra do Senhor. Quero ler um texto bíblico bastante conhecido, não somente da igreja, mas praticamente toda a humanidade. É um texto bíblico que tem sido tema de muitos posts em redes sociais nos últimos dias. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, no seu versículo de número 14, que diz assim a palavra do Senhor: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Jesus. Queridos, amigos, irmãos, ouvinte da palavra do Senhor. Esse versículo ele tem uma lição muito importante para nossas vidas. Nós gostaríamos de gritar no momento de aflição, pedir socorro a Deus e de imediato obtermos resposta de nossas orações. Nós sabemos que Jesus ele nos deu uma procuração, pois ele disse: tudo que pedirdes a meu Pai em meu nome, crendo, recebereis. Embora o contexto vai estar ensinando que é para aquele que guardar a palavra, que é para aquele que obedecer, que temer ao Senhor. Aí nós lemos daqui, 2 Crônica, capítulo 7, onde vai falar sobre a aliança do Senhor com Salomão. Depois que Salomão acabou de orar, ou acabou de construir a casa do Senhor, e orou ao Senhor, e Deus respondeu a oração de Salomão. E aqui Deus ele dá uma receita, ou seja, só nesse versículo aqui, embora a Bíblia em si ela relata vários requisitos para que a oração seja atendida por Deus, embora a procuração é Cristo, é em nome de Jesus, mas não fica só por aí. Existem requisitos para uma oração ser atendida. Na maioria das vezes, as nossas orações não obtêm a resposta por culpa nossa mesmo. Não porque Deus não é surdo, Deus não nos ouve. Somos nós os culpados de não termos resposta de nossa oração. Porque por mais que o inimigo venha invertir para que a resposta da nossa oração não chegue a nós, Deus inverte mais ainda, com maior potencial, para que a resposta de oração chegue a nós. Nós temos prova disso quando Daniel, no seu capítulo 9, ele começa a orar ao Senhor pela nação de Israel, pelo seu povo, uma oração com toda a sinceridade do seu coração, confessando que todo o sofrimento do seu povo é por culpa do pecado do próprio povo, da desobediência, de não dar ouvido ao Senhor. E Daniel vai confessando que o povo não ouviu os profetas, os servos que o Senhor enviou, e por causa da razão de não dar ouvido à voz de Deus através dos profetas, que o seu povo estava no cativeiro, estava em confusão de rosto, como se expressou Daniel. E a sinceridade do coração de Daniel fez com que a oração de Daniel fosse ouvida por Deus desde o primeiro dia, quando Deus manda o anjo trazer resposta, que o anjo é cercado pelo príncipe da Pérsia. Deus manda um anjo guerreiro, um arcanjo guerrear, abrir caminho para a resposta da oração chegar a Daniel. E quando a resposta chega, a mensagem que o anjo traz de Deus para Daniel é: ouvir, Daniel,
a tua oração, desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração a compreender, a entender, Daniel, eu ouvi a tua oração. Que era que Deus estava dizendo para Daniel, quando tu entendeu o porquê, a causa do sofrimento do povo, da tua nação, quando tu compreendeu o que levou a tal consequência e te humilhou, a oração foi ouvida no céu. E aqui nesse versículo 14 de 2 Crônicas, Deus ele fala com Salomão alguns requisitos para a oração ser atendida. Que aqui ele vai falar de humilhar, que quer dizer, humilhação aqui é referente a reconhecer os seus flagelos. Orar é conversar com Deus, confessando as suas fraquezas, os seus flagelos, confessando os seus fracassos, a sua fraqueza. Buscar, que refere-se a um esforço de buscar, a estar se aproximando mais de Deus. Se converter dos seus maus caminhos, que aqui é referente a deixar vícios, deixar uma vida pecaminosa, abandonar tudo que desagrada a Deus, mudar um rumo de vida para o melhor. Aí o Senhor diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas, se nós formos recorrer à Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a Bíblia nos ensina muitos requisitos para a oração ser atendida por Deus. O salmista, no Salmo de número 66, versículo de número 18, ele diz, se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não teria me ouvido a minha oração. O que é que o salmista está dizendo? Que não adianta orar amando e guardando os desejos pecaminosos. É como diz aqui, renunciar aos seus pecados, segundo Crônicas 7,14. O salmista ele disse isso, ele confirmou que se ele não tivesse renunciado do coração o pecado, não dos lábios, a oração não seria atendida. A oração, para ser atendida, é necessário que se tenha renúncia, purificação do coração. Orar com o coração limpo, sincero, com desejo de mudar de vida, de renúncia. Então, a oração sem ter uma purificação do coração, um coração puro, um coração impuro impede da oração ser ouvida. No livro de Hebreus, capítulo número 11, versículo 6, vai nos ensinar que a fé é um outro requisito muito importante, porque a gente precisa acreditar. Se orar sem fé, não agrada a Deus. A fé que agrada a Deus. Então, a Bíblia vai nos ensinar que através da fé alcançamos o milagre do Senhor, alcançamos a providência, é pela fé. Então a gente vê que o Senhor ele vai nos ensinar que é através da nossa fé que alcançamos a providência do Senhor, é através da nossa fé que alcançamos de Deus a resposta da nossa oração. A oração não pode ser com dúvida, não pode orar sem acreditar que vai acontecer, mas temos que ter certeza que Deus faz. Outro passo importante para que uma oração seja atendida por Deus é a união em Cristo, é estar em Jesus, é estar em obedecer a palavra dele. Você vê que em João capítulo 15, versículo número 7, o Senhor vai nos dizer que se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quer dizer, temos que estar com a vida segundo a palavra do Senhor. Não é a vida de qualquer jeito que vou pedir o que quero e Jesus vai me dar. Tem que ser dentro, além de ser dentro da vontade de Deus, tem que estar segundo a sua palavra. Então não adianta orar, clamar e viver a vida de qualquer jeito na contramão da vontade de Deus. Fica sem resposta de oração. Não é que nosso Deus ele é surdo.
Não é que Deus ele não quer não responder a nossa oração, mas existem requisitos que precisam ser atendidos para que a nossa oração venha a ter resposta, que Deus venha atender a nossa oração. O Senhor Deus ele disse que o ouvido dele não está agravado, nem a mão dele encolhida para que não possa nos ajudar. São os nossos pecados, as nossas transgressões que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando nós renunciamos o pecado, a barreira de separação se rompe. E aí abrimos espaço para Deus trabalhar em nossas vidas. E passamos a renunciar ao pecado como quando estamos segundo a palavra do Senhor. Vê que ele vai dizer: se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, e as minhas palavras, pedireis o que queres, e vos será feito, será atendido. Então, são requisitos importantes, que às vezes oramos o tempo inteiro, achamos que Deus não está nos ouvindo, Deus não me ouve, Deus não responde minha oração, mas e o nosso coração, como é que está? Está purificado do rancor, do ódio, dos desejos negativos contra o nosso próximo, da ira? É preciso estar com o coração puro para poder termos resposta de oração. Está com o coração limpo. É por isso que Jesus, quando ele nos ensinou, uma das coisas importantes quando ele nos ensinou acerca da oração no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 12, ele deixou um requisito muito importante, que é preciso perdoar para ser perdoado. Termos um sentimento de perdão. Porque não adianta eu orar a Deus com rancor no coração. A oração não vai ser ouvida. Orar com raiva não vai ser ouvida. Mas quando eu perdoo, eu sou perdoado por Deus e a minha oração é ouvida. A falta de perdão cria barreira para que a oração não pode ser atendida, não venha a ser atendida. A oração tem que ser segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós amamos uns aos outros, suportamos uns aos outros, que nós perdoamos uns aos outros, que nós venhamos bem dizer aquele que nos maldiz, que a gente venhamos orar pelos que nos perseguem, mas é oração de vingança, não de amor. E pedir segundo a vontade do Senhor. Se nós não pedimos segundo a vontade, até o próprio Jesus, quando ele estava orando, se você abrir a sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 32 a 36, vai mostrar da oração de Jesus no Getsêmani. Jesus, ele, em meio à angústia de estar ali orando, falando com o Pai acerca da crucificação, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí na oração diz que todavia seja feita a tua vontade. Tem que estar na vontade de Deus. Não adianta nós orarmos por coisas e por causas que não estão dentro da vontade de Deus. A nossa oração precisa estar dentro dos requisitos de Deus para ser atendida. Caso contrário, nós vamos orar o tempo inteiro e não ser atendido. E existem muitos requisitos que impedem da oração ser ouvida. Por exemplo, na família, se você abrir a Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que vai estar falando do tratamento do esposo com a esposa. Se o esposo não tratar bem a esposa, não procurar tratar a esposa com os cuidados devidos e sem oprimir, mas cuidando dela com amor, mas se ele tratar de forma que venha trazer ódio, rancor, que venha magoá-la, a Bíblia vai dizer que a oração do marido ela não é atendida. 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Às vezes a esposa vai orar com o coração revoltado com o esposo, com ódio.
sem a comunhão, o céu se fecha. A oração não é atendida. O esposo magoa a esposa e parece que não aconteceu, que ele não fez nada. Ela é o vaso frágil. Ele não pede perdão, não se reconcilia. E acha que ele vai orar, que ele está bem, que ele vai orar, Deus vai responder. A oração é impedida. Tem que ter comunhão no lar, comunhão com a família. É de suma importância, principalmente com a família. Perdoar para ser perdoado. Caso contrário, a oração não é ouvida. Existe séries de requisitos de Deus que, se nós não procurarmos atentar, corremos risco de a nossa oração não ser atendida. Corremos risco de não termos resposta de oração. Outro requisito muito importante para que uma oração seja atendida é a submissão à vontade de Deus. Ser submisso à vontade de Deus. Senão a oração não é atendida. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, vai nos dizer: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Existem orações que não são respondidas porque não é a vontade de Deus. Não basta eu só desejar e querer algo para a minha vida. É necessário que eu ore ao Senhor e consulte: Senhor, essa é a tua vontade? Esse é o teu querer? Temos que estar dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando vamos pela vontade de Deus, na direção do Espírito de Deus, como diz no livro de Judas, versículo 20, orar pelo Espírito Santo. Como orar pelo Espírito Santo? Entendendo a vontade de Deus. A oração ela é respondida, ela é atendida. Mas caso contrário, sem atender os requisitos do Senhor, sem atender a vontade do Senhor, as nossas orações ficam sem resposta. E um grande perigo que temos é não termos as respostas da oração, principalmente devido ao nosso coração. Quantos está orando e pensa até que tem intimidade com Deus, onde na verdade, se falta comunhão, se o coração não está limpo, se falta sinceridade no coração para com o próximo, para com os líderes, com os patrões, com a família, a oração é impedida. O escritor aos Hebreus, no capítulo número 10, versículo 22, ele disse que cheguemos-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé. Não adianta orar com mentiras. Às vezes existe vendavais que acontece no lar, na família, no emprego, e oramos para que Deus solucione, mas às vezes oramos errado, sem sinceridade de coração. Às vezes oramos transferindo a culpa para outrem, e aí oramos o tempo inteiro e não temos resposta de oração. Mas quando nós passamos a entender os requisitos para que a oração seja atendida por Deus, que é a purificação do coração, cheguemos-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A palavra limpa purifica, como diz João. Purificação é um dos primeiros passos para a oração ser atendida. A purificação, a fé, acreditar no Deus Todo-Poderoso, que é o que agrada a Deus, é a fé.
a vida em união, principalmente com Cristo, como diz lá em João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, tudo o que pedir será atendido. Aí quantos estão orando, mas a vida está na contramão da palavra de Cristo, da doutrina cristocênica, e quer ter resposta de oração? Não é porque Deus não é surdo, não. É porque a vida não está em plena comunhão, união com Cristo. Aí a oração não é ouvida. A falta de submissão à vontade de Deus impede da oração ser ouvida. Temos que pedir, mas segundo a vontade do Senhor. Pedir na direção do Espírito Santo. Pedir segundo a vontade de Deus. Como diz Judas 1:20. Ter um espírito perdoador. Não guardar rancor, guardar ódio, mas perdoar. Não de lábios, mas de coração. Tem muita gente que tem orado, mas tem ambiente que chega, se tiver uma outra pessoa, a terra foge dos pés, como é um ditado. Furta a cor, como diz muito por aí. O semblante cai, porque o coração não está bem, falta perdão. Ou libera perdão, aprende a perdoar, para receber perdão de Deus e o céu se abrir, a oração ser respondida. Ou só vai viver uma vida debaixo de maldição. Existem requisitos para a oração ser atendida, e não é de qualquer jeito. Embora Jeremias escreveu ou profetizou, clama a mim e responder-te-ei. Mas existem requisitos. O relacionamento correto com as pessoas ao nosso redor abre os céus para nós. Mas relacionamentos negativos, falsos, a falta de sinceridade, a vida de engano, cerra os céus. A oração não é respondida. Mas quando entendemos os requisitos da vontade de Deus para a oração ser atendida, o céu se abre. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, reconhecendo os seus flagelos, e orar, conversar com Deus. Não adianta ir conversar com Deus sem reconhecer os flagelos, culpando A e B. Buscar a minha face, renunciar. Eu ouvirei dos céus. Quer resposta de oração? Comece reconhecendo seus flagelos, suas fraquezas. E Deus vai te ouvir desde os céus. Lembra que Daniel reconheceu porque estava passando. E Deus vai responder. Deus quer me responder, quer responder a você. Entenda que existem requisitos para a oração ser atendida. Que o Senhor te abençoe, te dê força, graça e sabedoria para entender a vontade de Deus e os requisitos para a sua oração ser atendida em nome de Jesus.